Fala galera, está começando mais um podcast do TB Esportes. Eu sou Alexandre de Araújo, seu apresentador, e hoje, mais uma vez, com o time completo na nossa bancada virtual. Ao meu lado na apresentação, o gerente de marketing da UTB Esportes e meu amigo de longa data, Bruno Martinelli. Tudo certo por aí, Bruno? Fala, Alec, beleza? Mais um podcast muito bom para a gente falar. Cara, estávamos conversando aqui no off e esse podcast promete e promete para o futuro, né? Graças a Deus a internet deixa os vídeos arquivados e aí você pode assistir em qualquer momento. Vamos ver onde esse moleque vai estar daqui 10 anos, tá? Vamos ver onde ele vai estar daqui 10 anos e esse podcast vai ser ainda mais forte do que ele já vai ser, Alec. Maravilha, perfeito. Bem, como o Bruno adiantou, no programa de hoje a gente vai ter uma resenha sobre o mercado da bola, aquela apuração dos rumores que depois viram notícia, os bastidores da bola e também, é claro, conhecer um pouquinho mais sobre o Felipe Silva, ele que é jornalista e que está atualmente na ESPN Brasil. Seja bem-vindo ao nosso programa, Felipe. Pô, valeu demais, Alec, Brunão. Pô, que honra, hein? Dar entrevista. Normalmente eu faço entrevista, né? Agora dar entrevista é outros 500, né? Meu nível tá melhorando. Agora com um podcast bom assim também, que já veio o Jailson Vilas Boas, já veio uma galera aí que eu já sei, então o negócio é alto. Mas, pô, obrigado pelo convite. Pô, tem muita coisa para falar. Contar um pouquinho da minha história também e debater os principais assuntos aí, porque seleção tá pipocando assunto. Tem goleiro aí que já tá na Copa 2026, na minha opinião, então vamos falando bastante. Mas vamos Tá começar vendo? então, Felipe, com Olha, você essa... viu o corporativismo, né? Você viu que o cara já começou puxando pro dele. Já Exato, meteu o Jailson Vilas Boas e que, inclusive, foi uma das melhores resenhas e resenhas que teve. resenha solta Meu, ele que mesmo. cara genial. Precisamos marcar isso, inclusive, é, fisicamente, pessoalmente, porque é um cara incrível. Mas, cara, eu vou te falar que, assim, o nosso nível tá exatamente no mesmo alto, tá? Não estamos com a régua alta. Altíssima, né, não, Alex? Exatamente. Felipe, aproveitar então para a gente começar, pra você contar um pouquinho da sua história. Aqui no Off a gente já conversou, o Bruno até deu um spoiler que você já passou pelo IG e hoje está aqui, né, na ESPN Brasil. Conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória até aqui. Se me permite, vou me alongar um pouquinho então, já que você falou. Cara, é bem isso que o Brunão falou. Eu terminei minha faculdade de jornalismo em 2022, mas eu entrei no IG foi no final de 2020. Eu entrei como estagiário, eu sempre fui, na verdade, sim, do começo, eu sempre quis ser jogador de futebol. Sempre foi o meu sonho. Tentei até os meus 18 anos e tentei mesmo. Já tinha Mas certo uma jogava bem ou só tentava? assim, cara, eu era muito raçudo, eu sempre fui volante. Então, Tá. a qualidade com a bola nos pés nunca foi o meu negócio. Eu era mais o de intensidade, assim. E aí, aos meus 17, fui para os Estados Unidos tentar bolsa em universidade, sabe, fazer teste. E aí eu ganhei algumas bolsas. Se vocês sabem, nos Estados Unidos é muito caro as universidades lá, e é dólar, é um negócio meio difícil de pagar. E aí o pessoal do intercâmbio falou assim, ó, volta pro Brasil, faz alguma faculdade na área de humanas, é uma coisa que você gosta de fazer, de comunicação, mais essa parte leve, assim, pra gente tentar eliminar a matéria. E aí, aí no 2000, quando você completar 18 anos, lá para metade do ano, você tranca a faculdade e vem para cá, já elimina a matéria e fica mais barato o curso. Aí eu falei, pô, o que que eu gosto de fazer? E eu sempre gostar de falar, de esporte, tá? Eu gosto de falar, eu gosto de futebol, então eu fazia jornalismo. E aí eu estava fazendo alguns cursos antes de comunicação, mas nunca com o intuito mesmo de fazer jornalismo. E aí eu voltei pro Brasil, aí eu comecei a fazer faculdade, só que, cara, jornalismo é um negócio muito interessante, né? Quando você começa a conhecer essas pessoas que você nunca imaginou que você ia falar na vida, e às vezes virar amigo, parceiro, o negócio muda totalmente, né? Aí com É 6 meses de viciante, né? faculdade, pô, totalmente. Aí com 6 meses de faculdade, eu já tinha entrevistado o Pepe, que jogou um Pelé, Jardel, uns caras, eu falei, meu, não quero mais jogar bola, não. Vou fazer jornalismo. Assim, eu acho que eu iria ganhar mais dinheiro se tivesse sido jogador de futebol. Mas eu acho que o jornalismo tá até que bom, assim. Tamo bem, tamo bem. Aí, cara, foi só embalando. Depois eu entrei no IG, trabalhei em alguns jornais na minha região aqui de Mogi das Cruzes, que eu morava, né? E aí depois eu fui pro UOL, trabalhar com o André Hernan, é um parceiro que eu tenho, um professor mentor no jornalismo, assim, sempre foi minha referência, ele me chamou para trabalhar no UOL como produtor,
Depois eu virei colunista de mercado da bola, essa questão de transferências. é, e aí a carreira foi deslanchando. E aí eu fiquei um ano e meio no UOL até agosto agora de 2025, que a ESPN começou um projeto de fortalecer sua equipe de mercado da bola, desse Sim. bastidores do futebol. E aí contrataram eu, o Bruno Andrade e o André Hernan para formar a equipe que era do UOL na ESPN. E a gente vai começar um programa na semana que vem que é tudo sobre bastidores do futebol. E aí, cara, eu sempre foi meu sonho trabalhar na ESPN. Isso eu posso afirmar com todas as letras, porque desde pequeno eu lembro de estar sentado com meu pai, eu e meu pai, assim, com 4, 5 anos, assistindo Linha de Passe, Mesa Redonda, os programas da casa, e ali que fui meio que alfabetizando, conhecendo bastante. E hoje, pô, é engraçado que um dos caras que eu mais admiro é o Celso Zelt, e recentemente eu estava numa bancada com ele debatendo. Então, para mim foi uma mudança muito louca na minha vida, e é um orgulho, cara. Que demais, cara, que demais. E assim, eu vou te falar que eu entendo muito a questão que você falou da ESPN, de ser fã e tudo mais. Cara, eu ia dormir ouvindo Amigão e Antero, entendeu? Assim, eu ia dormir, e literalmente. E é exatamente assim, né? Tanto que, pô, fiquei extremamente abalado com o que aconteceu recentemente, mas. E assim, eu imagino a sua posição ali, né? Sentado numa bancada com um cara que você admirava. Eu vou ser sincero que te conhecendo um pouco tem que dar aquela respirada para responder, né? Porque para gaguejar é 2 minutos, não é? Cara, totalmente. Eu tava na bancada, tava nesse programa, foi o Equipe F, foi um sábado à noite, uma das primeiras participações que eu tive na ESPN. Foi o Edu de Menezes apresentando, que é um cara que eu sempre admirei também. O Celso Zelt, professor, e o Pascoal. E assim, eu tenho Cara, metade da idade de cada pesado, um, hein? pelo menos ali. Todo mundo é, tipo, 40 e poucos, 50, 60, e eu tô ali tô aqui nos 24. E aí eu falei assim, pô, não posso ficar nervoso, né, Alec? Brunão, tem que ficar aqui tranquilo. E aí eu fui um pouco mais na maciota, uns comentários mais devagar, mas eu falei, eu também não posso ficar, tipo, só falando, é isso, também não posso ficar só no sapatinho, também tem Só que mostrar. concordando, né? Tem que colocar sua opinião também, né? Exato, eu nunca fui muito. No começo, sim, na verdade, tá bom, é isso mesmo, tá certo. Mas acho que com o tempo eu falei, não, eu tenho que me impor também, eu sei onde eu tô, da minha qualidade, eu não posso só ficar tranquilinho, não, mas foi muito da hora. Não precisa chegar Cara, polemizando de primeira também, mas, né? É isso. e como que é assim para sua família? É, Ah, eu imagino que futebol tá na 90% do povo brasileiro gosta. Imagino que na sua família tem alguém que passou por isso também de ficar assistindo, acompanhando. Cara, agora o cara liga a televisão, tá você lá falando. O jornalista que antes ele fala, pô, tá xingando meu time, agora virou você. Como que é esse lado da família aí? cara, e é muito engraçado, Brunão, porque eu morava com meus pais até um pouco tempo atrás, né? E a ESPN, assim, é o canal que fica quase 24 horas ligado na televisão da minha sala. Você entra em casa, tá a ESPN passando jogo, programa, e tanto faz, é sempre a ESPN. E é engraçado, por exemplo, que a gente tem um cachorro, quando a gente sai, nós, eu, a minha mãe, ele fica sozinho, por exemplo, a gente fala assim, e a gente deixa a TV ligada, né, pro cachorro ficar Sim, ouvindo, tem um barulho de casa, a gente deixa na ESPN também, porque fala, ó, quando a gente chegar, você atualiza isso aqui, a gente brinca assim. exato. E é engraçado, porque a ESPN sempre teve presente. Meu pai também foi um momento muito, assim, emocionante, porque é o que a gente cresceu assistindo, sabe? É o que a gente vê todos os dias e a gente tá lá, eu apareço agora na TV, ele sempre manda foto. Às vezes, quando eu tô numa posição meio na cadeira meio estranha, eu tô gesticulando demais, ou eu tô mexendo no cabelo, ele fala, para de mexer no cabelo, para de mexer no cabelo, que eu dando uns esporros assim no WhatsApp. Mas e é engraçado, cara, esse negócio do xingamento. Agora eu tô vivenciando na pele ser xingado. É uma situação muito engraçada, bicho. Porque foi semana passada, o pessoal lá de redes sociais da ESPN falou assim: Felipe, vamos fazer um palpitômetro da rodada do Brasileirão. Aí eu falei assim: Não, pô, mas isso daí também, assim, é para prejudicar o cara, vamos ser sinceros. Irmão, ali você tem 20 rodadas, tem 20 jogos na rodada. Você vai errar a maioria, porque você deve, e você vai desagradar alguém. Não tem como. 10 pessoas vão ficar puta com você, não tem como. 10 torcidas vão te xingar. A não ser que tu cara, palpite todos os empates.
Em algum momento tu vai É, receber uma resposta ruim de não, alguém. você que pensa, cara. Eu palpitei uns 6 empates lá. O pior foi assim: qual que foi, do Flamengo e Cruzeiro? Os caras vieram me xingar no privado, ficaram 3 dias me xingando. Aí eu falei assim: ah, não, vai ser Flamengo e Cruzeiro que teve agora, foi no Maracanã. Acho que foi no Maracanã, foi 0-0 o jogo. Sim. Eu falei, ah, não. E eu falei assim: vai ser 0-0 o jogo. Aí os caras, pô, esse moleque é muito burro, ó quem a ESPN contrata, não sabe nada. Os dois melhores ataques do Brasil vai ser 0-0. Os caras me xingando, malhando no Instagram lá. Depois do jogo, né? Obviamente, eu não sou bobo, eu fui respondendo os caras que me xingaram desse jogo. Falei, eu não sou de responder, mas esse jogo em específico eu tive que responder. Os caras, nossa, pior que tu acertou mesmo, tu é bom. Falei, ah, agora valeu, né? Agora, né? Agora, não, e detalhe quando assim, os caras já devem perceber que você é paulista, tem que tomar cuidado, porque vão te em algum momento, ou você vai ser palmeirense por falar 0-0 Flamengo e Cruzeiro, ou você vai ser torcedor, se você fala que, sei lá, é outro time, ah, não, também é corintiano, tá querendo prejudicar o Palmeiras. Então você não vai ter jeito. Você vai ser xingado em algum momento do seu dia ali nas redes sociais. Né? E os caras vão demorar para acertar meu time, assim. E eu não falo, né? Eu não falo, mas os caras vão demorar. E eu sou um cara assim, não vou falar meu time, mas eu não sou um cara clubista. E eu sou zero, zero clubista. Porque é até uma forma de falar, cara. Isso é bom. Eu nunca tinha falado disso, na verdade. É, desde que eu comecei a trabalhar aí com bastidores e trabalhar realmente com jornalismo no dia a dia do esporte, é, é, a paixão que eu tinha pelo meu time ela diminuiu drasticamente. E drasticamente mesmo. Tem muita gente que, tipo, tá lá, até na própria ESPN, o pessoal sabe o time da galera. E eles continuam indo nos jogos, continuam torcendo, ficando pé da vida quando o time perde. Cara, é uma coisa muito engraçada porque eu não fico mais irritado com o meu time. Eu perdi. É até triste porque eu queria ter mais paixão. Eu queria, tipo, ter mais o lado torcedor. Mas eu não consigo, cara. Eu não consigo, tipo, ah, meu time tá jogando. Eu vou assistir porque eu trabalho com futebol e eu preciso assistir o jogo. Mas, tipo, se eu tô com tempo livre, e eu não vou ficar, pô, eu não vou ficar, ai, caramba, eu tô no restaurante, tô saindo com os amigos, eu vou ficar assistindo o jogo. Não vou, cara. E eu não passo mais nervoso, não fico mais irritado. Esse time dá raiva, mas eu não fico mais irritado. E isso foi bom porque eu me tornei muito imparcial. E isso eu posso falar com a maior segurança do mundo. Eu sou muito imparcial. Não tenho problema de falar mal ou criticar. Mas é um negócio que eu nunca tinha falado, mas é verdade. Não, e é engraçado, Felipão, porque assim, eu te entendo, porque passo 100% por isso, e aí você falou, puta, não me irrito, não fico mais bravo, não fico mais ansioso, mas também tem o lado bom, né? Quando ganha um jogo importante, que antes você, cara, ficava naquela ansiedade boa, você também perde, porque em algum momento você foi impactado, em algum momento, sei lá, e aí falando por mim aqui, meu time ganhou, poxa, que legal, não, mas a gente tem um atleta lá que perdeu, que tá chateado, que o cara é É, sensacional, e você fica mal por ele. Então, cara, é tipo, extremamente sim. complicado isso e tem o lado bom de você não se envolver tanto emocionalmente, mas tem o lado ruim de você não se envolver tanto emocionalmente, né? Não, imagina, vocês dois também, cara, é o apresentador, trabalha com isso, você da agência do marketing, cara, vocês também estão tão envolvidos com esses atletas, Exato, exatamente. é, é difícil você não se envolver, cara. Por exemplo, e até um negócio, e é legal de conversar disso, a gente acaba criando amizade com as pessoas dentro dos clubes, sabe? Sim, É difícil falar, não, jornalista não tem que criar amizade, jornalista tem que ser. Cara, você cria. Você cria amizade, não tem como. Você cria uma certa afinidade com certas pessoas, de agências, de clubes, de atletas. E, pô, e aí no meu caso é engraçado, porque eu também sou comentarista, além de repórter, agora eu sou comentarista diariamente num programa ao sim, vivo. E às vezes você tem que criticar, mas sim, você não precisa criticar o cara ofendendo ou desmerecendo, como infelizmente alguns jornalistas e comunicadores fazem, sabe? Porque às vezes é pela audiência, às vezes é pelo hype, e é difícil, sabe? E a pessoa vai ficar magoada, a pessoa não vai gostar, mas você tem, de uma certa maneira, fazer o seu lado profissional, mas sem precisar hypar em cima da pessoa, no sentido tipo, ah, o cara é um bocó, um trouxa do cacete, que nem muitos apresentadores fazem por aí.
E aí eu vou te falar uma coisa pelo que eu vivo com atletas, tá? O Alec também pode falar, assim, muito sobre isso. Atleta não se incomoda se você criticá-lo, cara. Se você chegar e falar, fulano não fez tal jogo, não foi tão bem, ele não vive uma boa fase, ele vai entender. Porque talvez, para ser sincero, se você tá falando, ele já sabe disso. Ele sabe que ele não fez uma boa partida. E ele sabe que a sua função é ir lá e falar. Então o atleta ele não se incomoda com crítica desde que ela seja dentro do campo, desde que ela seja com respeito. O problema, e aí eu vou até entrar numa uma polêmica, eu quero ficar à vontade para entrar nela ou não comigo, Uhum. é que tem alguns torcedores que se dizem jornalistas. E aí é onde eu acho que fica um pouco perigoso, que são os influenciadores que eles nunca fizeram talvez a escola de jornalismo, que talvez, não estou nem falando se precisa ou não, mas estou falando que ali você aprende uma certa ética e que em alguns casos vai para uma coletiva de imprensa muito mais pela paixão do que pela profissão. E aí você foge de um, né, talvez de um tom que talvez não tenha que ter, e é onde talvez bate em lugares que machuca mais, né? Cara, é bom. Você entrou nesse ponto, eu queria falar sobre isso em algum lugar. E é verdade. Acho que assim, infelizmente, as mídias segmentadas, elas são importantes, desde Muito. que tenham profissionais, não torcedores. Vou te dar um exemplo. Ontem jogou Mirassol e Fluminense lá no estádio do Mirassol. Esqueci o nome, 1º de Maio, não lembro o nome do estádio do Mirassol. Primeiro E de maio em São Bernardo do Campo. São Bernardo, Meu por isso que eu confundi quintal. aqui. O do de Mirassol eu Cara, vou ficar devendo, mas primeiro de maio é em São Bernardo. sabia que não era, eu tinha um erro, cara. Mas é verdade. E aí foi no interior de São Paulo, e aí teve a coletiva do Zubeldia, e tinha só um veículo. Não tinha nem a emissora, a Globo, etc. Só um veículo que estava presente, que era a Jornada KTO, que é de uma mídia segmentada do Fluminense, que são jornalistas que fazem o trabalho, o setorismo do Fluminense. Só tinham eles na coletiva, e aí eles fizeram 3 perguntas para o Zubeldia e acabou. O trabalho, por exemplo, tem o Samuel Venâncio, que você conhece Sim, bem também. sim, É um jornalista, é um profissional, é um cara que já passou por veículos e ele tem agora, ele é a referência quando se trata sobre cruzeiro de jornalismo. Ele tem um site agora, canal, que são profissionais que falam sobre o Cruzeiro, que às vezes falam sobre o Fluminense, que entendem do clube. Aí quando você envolve o lado torcedor, você parte para uma coisa muito perigosa também. E ainda para o torcedor emocionado que às vezes quer clique no seu canal, na sua página. sim. E aí esses torcedores que têm certa visibilidade, porque o pessoal considera que fala a língua deles numa rede social, e aí eles ganham um discurso muito grande e a opinião vira uma verdade. A opinião, às vezes uma mentira contada muitas vezes, se torna uma verdade, infelizmente. E no caso desses caras, eles compram às vezes uma raiva de um jogador, uma postura que só o atleta é o prejudicado, e aí a torcida, no geral, fica pé da vida com o cara que às vezes nem é o tão culpado da história. E aí é sacrificado de uma maneira, não tem muita volta, e você sabe como é complicado, cara. Não, Não, e eu exatamente. concordo. E pode falar, Alec, vai. Não, mas é importante esse tópico, a gente citar isso, principalmente vendo o Felipe, que é um dos caras da nova geração, e eu ia também trazer esse questionamento porque quando a gente entrevista alguém da mídia, que a gente sempre acaba entrando nesse assunto. E as opiniões sempre, eu acho que é um espaço muito bacana, é uma coisa muito bacana de tu debater, e ainda mais por conta do crescimento, e a gente vê como, é bem como tu disseste, o torcedor se sente identificado, e aí aquilo ele acaba se tornando a referência de time X, de time Y. Então eu acho que, e como é uma coisa recente, eu diria assim, temos poucos anos onde esses torcedores que ganharam essa proeminência, né? Eu acho que quanto mais a gente debater isso, mais importante é e melhor vai ser para todo mundo, né? Para nós E eu acho apaixonados do esporte, né? Exato, eu acho, Alec, que assim, o conteúdo ele fica muito raso a crítica vazia, sabe? Não é uma crítica. Tudo bem, ninguém tá pedindo para você ser um cara, um comentarista analítico, totalmente dos dados. Ninguém tá pedindo isso, mas uma crítica um pouco mais embasada. Pô, o cara não jogou dessa tal maneira, ele não vem jogando nos últimos jogos, às vezes é só uma crítica vazia para destilar o ódio, como muita gente faz na internet, né? É destilar o Exato. ódio. E acontece muito.
Assim, sobre essas mídias segmentadas, eu sinceramente acho que elas são necessárias, principalmente em times que não estão no grande centro, por exemplo, o Mirassol. Não é um time que talvez vai ter um investimento de uma mídia na cobertura disso. Então, é necessário. Porém, eu acho que todo mundo tem que ter aquele entendimento do profissionalismo. A gente tem o exemplo do nosso palestra. Cara, se tem o pessoal ali, eles são profissionais há muito tempo. O Mauro Betting, né? O Mauro Betting, ele é jornalista de ser torcedor. Então, é um cara Aham. que comanda aquilo ali com maestria. Porém, hoje a gente sabe que tem muita gente com audiência e com o microfone na mão falando coisas e que são perigosas. Uma coisa, Felipe, que a gente traz muito aqui pro nosso, pro nosso dia a dia da UTB, que a gente tem várias ações, né? Pô, a gente solta a playlist do jogador. Talvez alguém fale, mas por que eu quero saber a playlist do jogador? Muito desse nosso movimento é para mostrar para a galera que, meu, o jogador ele é uma pessoa como você, ele é um humano. Então, se ele está errando, se ele está falhando, porque talvez em algum momento ele está passando por um momento humano. Ele não é uma máquina de 3 pontos, né? Eu até brinco Exato. que o jogador hoje em dia ele é uma máquina de 3 pontos. E muitos jornalistas têm esse entendimento. Na hora de fazer uma crítica, na hora de fazer um. Eles têm esse entendimento de que, meu, ele é um profissional que errou e que eu vou agora fazer um comentário sobre aquele erro do jogo e não da vida pessoal. O problema é que geralmente os caras confundem. A gente teve um caso parecido e foi bizarro, que foi com o Hércules, né? Antes do Mundial, ele Isso. passou por um absurdo que ficaram inventando várias histórias, onde várias pessoas se envolveram na defesa dele, e depois você viu o que ele fez. Ele é do Mundial, o que ele vem fazendo, e é um jogador que foi, cara, acusado de várias mentiras, e que, graças a Deus, conseguiu reverter em campo e tudo mais, mas chegou um momento que ele passou uns apertos ali que só a gente que trabalha com ele no dia a dia sabe, né? Cara, e é um fato isso, porque tudo bem que os jogadores eles ganham uma fortuna, às vezes, muito dinheiro. Mas, cara, não é o problema deles. Eles só recebem porque a profissão paga, entendeu? Não quer dizer que ele ganha, sei lá, 100, 200, 300 mil, tanto faz. Os caras também têm um dia a dia corrido. Eu não sou eu não sou aquele cara. Tem muita gente que fala, o jogador ganha tanto, ele merece receber o tanto de crítica. Também não é assim, cara. Imagina você no seu trabalho, o dia inteiro, a gente no teu ouvido, te enchendo o seu saco, te pressionando. E no trabalho, por exemplo, são algumas pessoas. Imagina um jogador que joga num grande clube de massa, que é milhares de pessoas te xingando, te pressionando. Você não pode sair, você não pode fazer aquilo. E às vezes esses conteúdos assim ficam muito vazios, cara. Esses caras se aproveitam disso pra jogar o ódio pra cima deles, e eles acabam. O jogador afetando, ele é afetado, o mental dele é afetado, e aí ele não joga bem, não corresponde dentro de campo. Por conta disso, por conta de umas mentiras, o mental dele não tá muito bem, aí a crítica vai dobrando, triplicando, e os caras só vão se ferrando, infelizmente. Exatamente. Exato, e por isso que eu acho que também é importante, trazendo um pouquinho assado aqui para nós, né? Essas ações que o Bruno vem fazendo na TB, de humanizar o atleta, assim, a gente bate, sempre que a gente bate papo também com os próprios atletas aqui, a gente busca sempre falar um pouco da vida pessoal, mostrar, claro, desde que o atleta esteja, né, de acordo, tem jogador que prefere ser mais reservado, né? Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, Felipe, uma curiosidade mesmo, assim, como você comentou que além de repórter, você está ali todos os dias comentando no programa ao vivo, né? Então a gente sabe a pressão que, como já dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Como é que é pra Olha, a você? gente se enrola no gravado aqui, pô. Pois é, é verdade, às vezes problemas técnicos. Mas como é que é pra você? A gente sabe que o futebol é a paixão nacional, é o esporte mais consumido no Brasil, até como tu comentou. Dos salários dos jogadores, não é à toa, é porque é uma indústria que gira muito dinheiro, mas a gente sempre fica naquela dúvida assim, como que tem assunto todo dia? Como é que é tu entrar ali ao vivo sabendo assim, cara, hoje, por exemplo, data FIFA. Cara, o que que eu Uhum. vou falar do time? Não, vamos puxar a seleção. Cara, como é que é esse processo assim pra você? Cara, boa pergunta, Alec. Pô, eu tô aprendendo ainda mais na ESPN trabalhando com esse programa, sabe? Porque, por exemplo, o programa ele começa às 10 da manhã. Aí eu tenho o nosso produtor-chefe ali, ele é nosso editor, ele vai lá, ele monta a pauta do programa, os assuntos específicos na manhã do mesmo dia. Primeiro Mas programa ao cabe a... vivo da SPN, não é? Oi? É o primeiro programa ao vivo do dia, não é?
Exatamente, é o programa que agora ele abre a grade da ESPN. Antes era um programa que era do Abel Neto, que acabou saindo da emissora, e aí eles substituíram por esse programa, que é o Puxeta, das 10 às 11 da Sim. manhã, o programa que abre a grade da ESPN. E, assim, cabe a nós estudarmos um pouquinho antes do programa, né? Mas, tipo, no dia anterior, por exemplo, ontem jogou Atlético Mineiro e Sport, Fluminense e Mirassol. Assim, ninguém me falou que eu tinha que assistir os jogos, mas eu Sim. sei que vão ser os temas que vão ser abordados no programa. Data FIFA. A gente sabe que são o principal tema, seleção, convocados, Hugo, quem vai ser titular, Bento. Então são os principais temas. Então cabe a nós darmos uma estudadinha assim, sabe? E, pô, e eu tô melhorando bastante, assim, porque eu sempre falava que meu repertório não era dos maiores, porque tenho os crânios, tem os jornalistas que são crânios, que os caras sabem muita Os coisa, PVC decoram da muito. vida. Os É, né? PVC da vida, Nelson Zé, os caras sabem tudo. Assim, eu tenho modéstia, eu sou bem tranquilo. Eu não sou esse tipo de jornalista, mas eu sou um cara mais espontâneo, eu sou um cara mais do que da análise do lance. E eu tô aprendendo muito com esse programa de entender um pouco, de analisar, ter um olhar um pouco mais clínico para algumas coisas. Aí você busca uma história, você busca um dado, e aí você vai criando o teu comentário, a tua opinião. Eu acho que todo mundo tem que ter opinião. Lógico, tem que tomar cuidado com a tua opinião, mas Sim. tem que ter uma opinião, pô. Se você ficar só, não, porque o Atlético Mineiro jogou bem. Não, não, você fala assim, pô, não jogou tão bem, ou jogou bem, foi bom nesse tal setor, etc. Tem que ter uma opinião um pouquinho mais forte. Felipão, eu acompanho você, mas eu confesso que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Jogo você Aham. ainda não fez, né? Jogo pela ESPN não, mas tenho a ideia que eu faça alguns. Agora a ESPN, graças a Deus, seguiu um caminho legal para o digital, que é transmitir os jogos, por exemplo, da Premier League, da La Liga, É, que eu agora ia, eles. eu ia te perguntar exatamente isso. Pode Aproveitar esse falar. gancho aí. Não, mas é entrar nesse gancho aí mesmo dessa digitalização, pode dizer assim, da ESPN, que esse dia desse eu vi Exato. no YouTube, tava passando o jogo, eu fiquei assim, opa. Pô, total, cara. Até me pegou de surpresa também, eu confesso. Era um plano que, antes da gente entrar, que eu, daqui a pouco, sim, espero, se Deus quiser, que eu faça parte de alguns jogos comentando e tudo mais. É uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de ser repórter, mas esse lado comentarista me agradou também. Pra ser Uhum, bem sincero, abriu um novo leque para mim de opções. E a ESPN agora tá mandando alguns jogos pro YouTube, que é o caminho natural, cara. Como a gente vê a GE TV, a Casa Sim. TV, enfim, um monte de TV aí da vida, tá no YouTube e, cara, tem que estar. Você tem que falar com o público, tem que falar com o digital. As pessoas estão assinando os canais, estão se inscrevendo para acompanhar os jogos. Então você tem a TV, tem a sua certa exclusividade, TV paga, mas tem que estar no YouTube também. A ESPN finalmente agora partiu por esse lado também. A ideia é que já transmitiu o jogo da NBA, da NFL e alguns da Premier League e La Liga. Que, cara, pô, Premier League no Brasil, a Absurdo. referência é a ESPN, a La Liga exato, também. Sim. E a exatamente. ESPN, assim, com todo respeito, eu acho que faz uma transição muito completa, assim, de equipe, de profissionais que estão nela. Eu acho que sempre foi referência, sabe? E agora no Sim. YouTube, eu acho que é bom porque, ao mesmo tempo que tem a TV, a TV tem o seu público consolidado, tem a Sim, sua maneira de falar. Eu acho que a graça, o mais leve, às vezes, o público da TV ainda não está tão acostumado. E aí, Sim, quando perfeito. pro YouTube, você consegue malear um pouco mais, e é o que tá acontecendo. E eu tô vendo com bons olhos isso. Então, em breve, podemos ter Felipe comentando jogos da Premier League, de La Liga, e, enfim. Vamos ver aí. O dia que me colocarem para comentar, eu comento. Tô Então, por disponível. favor, me mande uma mensagem, tá? Quando sair essa escala, que nem sempre a gente acompanha. Então, faço questão de acompanhar para cornetar depois. uma coisa. Caraca, os caras já querem me cornetar. Mal comecei, eu tô sendo cornetado aqui. Que isso é bom. Mas estou aproveitando esse gancho, Felipe, seguindo nessa linha. É um caminho, eu diria assim, natural. A gente vê em outras emissoras, a gente tem ali agora na TNT, o Marcelo Beckler, se não me engano, fez esse movimento. A gente tem Sim. também na Globo o Eric Faria, né? Fez esse mesmo movimento também Uhum. de sair da reportagem e ir, né, para o comentário.
mas a gente está tratando ali, talvez, assim, de caras mais, com carreiras mais extensas. Como é que você, assim, que tá, digamos assim, num começo, vou te colocar numa fria aqui, né? Imagina que, Hum. cara, agora assim, do seu momento da carreira, você tem ações e transmissões e tudo que a ESPN, né, transmite e o que que tu queria estar fazendo parte. Mas agora eu vou te colocar nessa fria de você se enxerga daqui a Boa. pouco fazendo uma grande transmissão ali na beira do gramado, ou, pô, seria uma realização muito maior comentar uma grande final, aí o campeonato eu vou deixar na tua imaginação, na cabine, comentando os lances. O que que seria mais legal pra Ah, você? puta, Te cara. coloquei numa gelada, né? Não, não é, é uma boa, porque eu não parei pra pensar nisso ainda. Porque assim, tem repórter por repórter, sabe aquele repórter de campo? Sim. Confesso que assim, eu nunca tive aquele sonhaço, pô, tá numa, repórter de campo, assim, fala, tipo, eu tô ao vivo, nananana, sabe? Não tenho assim, se pintar a oportunidade, cacete, eu vou fazer com o maior prazer do mundo. Mas nunca, eu sempre queria estar inserido de alguma forma. Eu acho que as coisas estão mudando muito na profissão. Eu acho que agora o comentarista é repórter, o repórter é comentarista. Eu acho que está tendo uma fusão muito grande assim. E eu não gosto de ficar preso. Eu nunca gostei muito de ficar preso numa coisa assim, tipo, só ser, eu sou repórter de entrevistar, mas não quero ser só o comentarista, tipo, tá só na cabine. Eu gosto Perfeito. de fazer os dois. E eu acho que ficar preso, eu acho que também é muito da minha geração, assim. Vou entrar na Exato. famosa geração Z, né? Que é esse negócio de fazer as coisas, fazer de tudo um pouco, e eu gosto de fazer de tudo um pouco. Eu gosto de entrevistar a gente, gosto de comentar a partida, gosto de comentar, ser comentarista de programa, gosto de produzir, ser produtor, produtor de conteúdo, então eu gosto de fazer tudo. E só não gosto muito de editar vídeo. Sei, pelo amor de Deus, Jesus, nunca me peça para editar vídeo, Jesus amado. Mas tirando isso, gosto de fazer tudo, cara, porque assim, eu não posso mentir. Eu gosto mais de aparecer, eu gosto de estar em frente às câmeras, gosto de o meu conteúdo estar viralizando, mas também produzir, tá pelos bastidores, por armar uma entrevista boa. Isso eu também gosto, eu não sou um cara chato assim, não, pô. Eu sou produtor. Tudo bem, já tava no Desimpedidos, eu fazia isso também. Mas eu gosto de estar em todas. Que importa. E o bom, cara, o bom é que a nossa. O momento é desse, né? O momento é você ter vários profissionais como você que, assim, joga nas 11. Vamos falar nas 10 porque não vai editar o vídeo, mas das 11 joga nas 10. Então, é bom que o mercado ele tá absorvendo esse tipo de gente. E é difícil você ver alguém preso. Hoje, alguém que faça só um tipo de. Tirando o narrador, que tá mais preso porque ele tem que ter uma função específica, hoje facilita, mas beleza. Falando sobre. Já entendeu o seu local dentro do campo. Você quer jogar nas 11. Sobre o esporte, você prefere ficar só no futebol? Ou se tiver que fazer uma NBA, uma NFL, Ah, você está disposto? caraca, bicho. Assim, eu prefiro estar no futebol. Isso é fato. É o que eu mais amo na minha vida. Eu sou um cara, nossa, sou viciado em futebol, mas eu sou viciado até um certo ponto. Eu não vou perder momentos importantes da minha vida, tipo, para assistir um jogo, etc. Eu sou Sim. viciado até um certo ponto. Mas assim, não posso negar que eu tenho muita vontade de estar numa cobertura da NFL, que eu gosto muito, numa final de NBA. Mas eu acho que quem se dedica mais a esse esporte, tem gente que faz tudo. Acho que aí Sim. abraçar muitos esportes ao mesmo tempo eu acho meio difícil. Desculpa tá o barulho aqui, alguém tá martelando, então Não, mas tá Não, não vazando, tá então, aparecendo aqui não para mim, tá, fica não, tranquilo. não puxou, não então pegou, não. tranquilo. Mas eu acho que assim, é justo quem está no dia a dia da NFL, da NBA, do vôlei, ter prioridade na cobertura, entendeu? Eu acho que eu sou muito, entre aspas, falar que eu sou humilde é errado, né? Mas eu sou humilde ao ponto de dizer, tipo, quem está no dia a dia tem que estar nas principais coberturas. Se quiserem me Perfeito. colocar, óbvio que eu vou aceitar. Pô, quem não quer, meu irmão? Mas tem que priorizar Mas aí vira quem. mais um entusiasta do que um especialista, né? Exato, eu acho que o especialista naquilo, por exemplo, Paulo Antunes é da NFL. É o cara que, tipo, tem que estar na NFL nos principais Perfeito. eventos, nos principais jogos. É o da NBA, é o Nardini que comenta, etc. Tem que estar nos principais jogos, principais transmissões.
Se quiserem me colocar, eu coloco, mas tem que priorizar quem dedica o dia a dia à função. E aí, Alec, eu acho que já tá fugindo totalmente do nosso roteiro, mas a resenha tá muito boa, então vamos seguir. Ele falou que, pô, tá no futebol, grandes eventos. Ano que vem tem alguma coisa, não tem? De futebol? Bacana? Tem um negócio aí, né? Vai ter um E negócio. aí, quais são os planos pro ano que vem? Ah, meu irmão, as caras, pô, assim, eu vou, de alguma maneira ou outra, eu estarei na Copa do Mundo. Não importa. Eu já perdi 2022, que até eu nunca contei isso, né? Eu tava no IG, no outro veículo, fiz todo o processo de credenciamento, consegui, falei com um monte de gente da FIFA, CBF, eu consegui o credenciamento, mas por conta de orçamento não conseguiram me levar. Então ficou uma frustração em 2022, tinha apenas 21 anos. Aí eu falei assim, cara, 2026 eu vou, tiro do meu bolso, mesmo que eu não vá trabalhar, se Deus quiser, a ESPN me manda, eu espero que eles me, Aham. mas mesmo se não deu certo, eu vou de qualquer maneira, porque eu quero vivenciar aquilo, quero produzir conteúdo sobre a Copa do Mundo, eu quero vivenciar o dia a dia dos clubes, de ir nos jogos, de estar numa final de Copa do Mundo. Então, de qualquer maneira, se Deus quiser, me dê saúde, estarei em 2026, tanto faz em Canadá, México, Estados Unidos, mas estarei lá na Copa do Mundo, que é o meu sonho profissional da minha carreira. Eu acho que é o meu maior sonho da minha vida é estar numa final de Copa do Mundo, tá aquilo, tá numa final de Copa do Mundo. Se estiver trabalhando, é ainda melhor, mas porque eu aprendi a começar a ler e escrever foi na Copa do Mundo em 2006. Eu sou novo ainda, tenho 24, então Caraca, me machucou isso, mas tudo bem. em 2000, Eu tinha 17 nessa Copa, tá? caraca, eu tinha 5 anos, tinha 4 para 5, é. É, eu tinha 10, tô Olha no meio isso. termo aí. Mas cara, eu aprendi naquilo, então foi minha primeira paixão. E aí eu falei, cara, eu tenho que vencer a Copa do Mundo. Então, se tudo der certo, ano que vem estarei lá, cobrindo, produzindo conteúdo de alguma maneira, mas estarei lá. Ó, vamos profetizar aqui em conjunto, tá? Alec, sei lá, termina o jogo da semifinal do Brasil, o Brasil passa nos pênaltis, com o Hugo entrando e defendendo o pênalti. Eu recebi mensagem do Felipe. Brunão, tô aqui no hotel, pede pra ele descer pra falar comigo, e aí a gente organiza. Pode ser assim, Felipão? Cara, cara, não preciso falar mais nada. Você já falou tudo, que assim seja. Eu encontrando com o Hugo no saguão lá. Pô, você classificou a gente pra final da Copa, moleque. É, e você viu que eu não falei que ele pegou o pênalti na final, né? Porque aí é sacanagem. Pô, Vamos à semifinal nos pênaltis. Ele já vira o herói. O jogo, afinal, a gente ganha tipo da Alemanha, assim. não, Vamos acabou. sofrer muito na final também, não. Se acontece isso, irmão, está gravado. Por Tá favor, gravado. não percam esse material. Onde é que assina? E Onde é que ó, assina? só uma observação aqui, tá? Esse podcast ele está indo ao ar após o jogo do Brasil. Após não, né? No jogo do Brasil é sexta de manhã. Esse podcast vai no final da tarde. Inclusive, quanto que foi o jogo? Vamos lá, ó, Brasil e Coreia, né? 3-0 E Brasil. só que assim, diferente de você ter falado antes do jogo, as pessoas só vão ver você falando pós. Então, já vamos ver que você pode não acertar, mas eu tomara que eu acerte o que eu falei Vai, ali na semifinal, né? vocês, conta o placar aí amanhã. Ah, eu acho que amanhã vai ser bem sofrido, viu, cara? Eu acho que vai ser tipo um Que, 2-1. que isso? Ah, eu tô fechado com o Felipe, assim, o 3-0 era o meu primeiro palpite, mas para não ficar igual, eu vou jogar um pouquinho mais para cima, uns 4-0 também, eu acho que vai Que ser, aí, caraca, eu o acho que Alex tô tá nessa, empolgado nessa também. vibe aí. Olha, que a gente não pode entrevistar jornalista porque era só pra ele entrar na furada, mano. Aí o cara já pergunta pra nós, Tu viu entendeu? como é que é? Era só pra ele. O cara tá Recebemos de acostumado a volta, perguntar, ele não sabe só responder, ele já jogou pra nós, tá vendo? E a gente caiu na dele. Olha Se isso, a der ruim pra mim, sacanagem dá pra ruim pra brincar geral dessa. também. pois sai e se viraliza esse corte lá. Ai, tô com dor de rir, velho. Ai. Azima, aproveitando, a gente brincou aqui, né, falando de viralizar esse corte e toda essa a questão da tua carreira e as previsões, né, o que a gente torce muito para que aconteça na tua carreira. Vendo ali teu Instagram, tu é bem ativo, né, na criação de conteúdo, tem uns materiais bem legais ali. Como é que é esse processo, assim, de tu eu entendo que é uma visão tua e sim, eu concordo 100% de tu estar ativo na TV e também tu ter essa presença digital, cara, eu acho que é um caminho excelente, assim, eu como também jornalista e quem tá de fora acompanhando como fã,
Pô, eu ia falar um palavrão que eu acho muito bom, mas como é que é pra você se desdobrar, vamos dizer assim, pra poder dar conta desses dois lados, assim? Cara, Alec, confesso que às vezes não é tão fácil assim, porque eu não sou que nem esses comunicadores, eu não sou jornalistas, tipo, que alguns são, mas nem todos, que produzem o dia inteiro, um ou dois vídeos por dia pro Instagram, pro TikTok. Os caras se dedicam realmente àquilo. E às vezes às vezes não, eu valorizo isso. Tem gente que faz um conteúdo muito igual a todo mundo, e aí você só faz por fazer, e aí, É, pô. Mas tem gente que gosta, né? Então, sim. infelizmente a gente gosta. Mas tem gente que se dedica àquilo, faz um negócio bem feito. É uma tarefa, cara. É uma missão que eu tenho diária de produzir conteúdo, de pensar em collabs com outras páginas, da ESPN produzir conteúdos comigo e chamarem para collab. Tudo é um negócio que tem que estar presente. O jornalista ele tem que estar em todas. Ainda mais na nossa era, cara. O jornalista tem que estar em todas as redes sociais, tem que estar produzindo conteúdo, tem que estar mostrando algo de diferente. E é muito difícil que, infelizmente, muito difícil que um jornalista vingue, ou é até pesado falar que vingue, ou que esteja, tipo, nos principais lugares se não está em sua rede social fortalecida. Eu acho que tem que ter pelo menos uma organização, não precisa ser aquele frenético, aqueles caras que produzem diversos conteúdos por dia, mas tem que estar de certa maneira ativo ali. Você tem que ter, saber o seu nicho, você tem que saber o que rende, o que não rende, e é isso o trabalho que eu tô fazendo, cara. Tô fortalecendo mais meu Instagram. Eu coloco ali, tipo, eu quero por semana produzir uns 4 conteúdos pro meu feed, assim. E além dos stories que eu Exclusivo, né? tenho que fortalecer Além mais. das collabs ali com a ESPN, você está falando com tudo seu. Cara, porque tudo bem, a ESPN vai fortalecer minhas redes, mas eu tenho que ter um conteúdo autoral. Sim. E mas aí eu tenho que produzir mais stories, estar presente nisso também. E, cara, às vezes é complicado, porque eu ainda não tenho tantos seguidores que nem muitos caras desses influenciadores têm. E eles acabam engolindo um monte de gente, assim, porque tudo, não tem nada novo no jornalismo. É muito difícil você fazer algo novo no jornalismo, Sim, mas você Sim. dá a sua cara, e fazer um negócio bem feito, aí você já muda a história. exato. Eu acho, e acho que é isso, cara. Você tem que tentar dar sua cara, ver o que dá certo, o que não dá certo, ver o que rende, o que não rende, entender no teu público. E, meu, dá as caras. Tem muitos jornalistas que têm vergonha de falar, vergonha de fazer vídeo assim, dane-se, meu amigo. Dane-se ninguém curtir, dane-se ninguém engajar. Você está fazendo primeiro o seu trabalho, depois é consequência se vai dar certo ou não, mas você tem que tentar. E já tem É mais aquela. difícil estar nas redes do que na TV? Oi? É mais difícil as redes ou a TV? Putz. O trampo, o trampo. O trampo em Assim, si. para mim é as redes, porque eu É tenho sozinho, que. né? Sozinho, eu tenho que às vezes bolar um roteirinho, eu tenho que editar. Eu não gosto. A maldita edição de vídeo. Maldita edição de vídeo, eu uso a plataforma, o CapCut lá. Eu pago o CapCut por mês para editar, ter uma edição melhor, mas eu não gosto. Eu perco muito tempo porque eu sou lento em edição. E aí, às vezes, eu pago um amigo meu para editar, porque ele sabe fazer uma coisinha, mas eu não quero gastar com isso, então eu quero treinar. Então, eu Claro. vou lá, eu edito um pouco, etc. E às vezes eu não entendo como os caras, cara, todo dia os caras têm vídeo e é uma edição legal. Eu falo, caraca, mano, como é que esses caras conseguem, velho? Eu fico pensando assim. E é que às vezes os caras não trampam em outro lugar, às vezes vivem do. Sim. E às vezes os caras trampam e conseguem, mas enfim. Os caras dão os seus jeitos lá e vão seguindo. E já tem aquela cobrança que a gente vê muitas vezes assim do. Ah, não falou do meu time aqui. Porque, e qual é a tua opinião sobre esse. Vamos trazer agora, por exemplo, no Fluminense e Mirassol, vamos falar do assunto latente, assim, anulou o gol teve uma polêmica da anulação Uhum. do gol. Não vai Sim. falar nada sobre meu Flusão, não? Já tem essas cobranças assim? Pô, cara, vou te falar que já teve algumas vezes, por exemplo, outro dia foi muito engraçado, foi muito engraçado. Eu tava no Puxeta, tava no programa, e aí eu tava falando sobre a convocação, uma possível convocação do Coutinho para a seleção. E aí eu falei assim, pô, eu acho que o Coutinho tá jogando bem, é um baita jogador, tá sendo importante pro Vasco, mas acho que ele não merece convocação porque eu acho o nível, o sarrafo na seleção maior e ele não tem o físico para aguentar.
Pronto, dei uma opinião, elogiei o cara, mas eu falei assim, pô, eu não Sim. acho vocação. Aí eu falei bem do Vasco, que tá sendo uma boa surpresa com o Fernando Diniz. Dois caras foram no meu direct do Instagram e falaram assim, cala sua boca, você é uma metralhadora de merda, falou assim pra mim. Aí o outro assim, vai tomar no seu pum, e você não sabe nada de futebol. E eles não viram, pegaram esse trecho, eles não viram o que eu falei bem do Vasco. Só, só falaram assim, fala mal do Coutinho, pô, os caras me xingaram. Eu falei, nossa. Aí eu É aquilo, respondi, né? Ele só ouviu você falando, não, o Coutinho não tem que estar. E aí ele já começou a digitar. Dane-se o que você tá falando. pô, é isso, cara. Eu até falei bem no Coutinho, mas eu dei uma opinião, sendo educado, falei, pô, ele não merece convocação. E não foi convocado, então eu não estava errado. Aí eu respondi um deles e eu falei assim, cara, tu viu o trecho que eu falei do Vasco? Eu elogiei o Vasco, eu elogiei o Coutinho. Aí ele visualizou e não respondeu. Não, e sabe o que é engraçado? Se você mostrar o vídeo pro Coutinho, talvez ele olhe e fala, você tem razão. Porque É, talvez ele não tá com esse objetivo ainda, ele sabe que ele não tá 100%. Talvez ele concorde com você, mas o torcedor fanático tá lá pra não, te bater. não adianta. E assim, eu não sou um cara que tem muito engajamento ainda. Não sou tipo o Hernan, o Vicari, esses caras já estão consolidados. Que, tipo, eles tomam hate diário. Eu tomo de vez em quando. Mas, pô, Então, de se, vez em se eu quando, já é. não tenho tanta relevância assim, tô tomando uns xingos, imagina esses caras. Aí nós estamos falando de caras bem consolidados, né? Como você comentou, tá ali diariamente ali com o André, né? Caras com experiência em várias. É bom que vai absorvendo também esse lado, né? Pô, total, cara. O Hernan, ele sempre foi um cara que eu admirei muito no jornalismo, porque. Foi até uma história engraçada. Quando, em 2023, eu estava num momento que eu não estava tão legal assim na profissão, não estava tão motivado assim, mas eu fazia minhas apurações, minhas notícias, e aí algumas coisas viralizavam. Aí um dia ele mandou no direct assim, pô, acompanha muito o trabalho, é muito bom. E isso me deu um Ele te gás. mandou direct? Eu só seguia ele, nem me seguia de volta. Aí ele só mandou, me elogiou de graça, assim. Cara, que Aí esse dia legal. até chorei, falei, caraca, mano, acho que eu tenho que dar o gás, assim. E aí ele, em janeiro ele me chamou para ser produtor. E é um cara que, pô, eu aprendo muito, assim. São quando a gente pensa em apuração no Brasil, a gente tem referências, né? Por exemplo, o Vene é muito bom. Mas o Hernan é um cara que sempre esteve nisso, uma referência de apuração. E quando você pensa no cara, você lembra, pô, apuração, bastidores. Então, tive a quem me espelhar e pegar boas dicas também, sabe? Sim. Não, E você gosta dessa parte da apuração? Se você tivesse que Cara, escolher assim. Porque assim, eu imagino que é muito mais difícil isso, porque você tem que buscar informações em vários lugares. Tem pessoas que vão te passar informações erradas, tem pessoas que não podem te passar informações. Então, eu imagino que é um trabalho cansativo de investigação. E eu não sei, eu posso estar errado, mas eu sinto que é uma coisa que, tipo, que brilha a sua estrelinha ali de fazer esse tipo de coisa. ah, pô, Brunão, cara, sim. É uma coisa que eu faço desde 2021, que eu comecei a gostar, fazer as primeiras coisas de apuração. A gente vai errar uma hora ou outra, né? Mas com os anos, nem tenho tantos anos assim, mas com os anos de experiência, a gente vai tomando mais cuidado, né? É, tem alguns empresários, assim, que, pô, às vezes eles não têm atletas tão grandiosos, assim, podemos dizer. E eles querem valorizar os passes do cara e vai plantar nome de clube. Nossa, porque eu já quase caí, né? Porque eu tenho informação, chego a montar coisa, mas não publico e é mentira, sabe? Então, apuração é um negócio que mexe muito comigo. E a gente tem que estar o dia inteiro ligado, cara. 24/7, né, que eles falam, né? É, Sim. não tem muita hora, assim. Às vezes o cara te liga no final do dia, assim, meia-noite. Se você demora para subir, alguém vai dar na sua frente. As informações, elas correm, né? E você tem que estar em todas. A apuração é um negócio que realmente me brilha os olhos. A gente tem esses períodos, né? E foi o que me trouxe para a ESPN também. Foi Sim. o que me contrataram pelo potencial que eu apresentei nos outros veículos, né? Sim. Esse período tipo de junho até setembro e de novembro, dezembro até janeiro, fevereiro é o que pipoca, né? O mercado da bola está aquecendo
E é um negócio muito legal, cara. Quem não gosta, tem gente que tipo não vai conseguir isso, porque como você falou, cara, uma construção diária de fonte. É o cara não te responder e você continuar insistindo. Como cara, teve casos tipo de empresário e agentes, de dirigentes também, que eu mandava mensagem e a pessoa nem respondia. Aí comecei a ter uma certa relevância, alguma matéria viralizava, ou mudei de veículo. Aí a pessoa vai começando a te responder, vai começando a te dar abertura. E aí depois a pessoa fica próxima, cara. Hoje tem alguns caras próximos meus, assim, que, tipo, são colegas que há 2 anos atrás não me respondiam, nunca me responderam. De uma hora para outra começa a Sim. responder, e aí começa a criar uma relação. E é um trabalho, cara, é insistência. Insistência, assim, acho que essa é a palavra. E eu imagino que essa insistência, ela vem é, como você mesmo falou, com portas na cara. E quando o cara te responde, você sempre fica com o pé atrás também, né? Tipo, o cara nunca me É, respondeu e agora ele tá me respondendo. Qual que é, como fala aquela frase? Quando a esmola é demais, você desconfia, né? sim. Cara, é isso. Tipo, a que ponto o cara tá me respondendo? O cara tá me respondendo porque é bom pra ele, porque vai valorizar o produto dele, ou porque é um potencial, pô, eu gostei desse cara, vou responder assim na moral, vou ser gente boa. Até que ponto? Então, cara, é uma construção, tem que tomar cuidado também. Não pode encher muito o saco. Eu sou um cara que enche muito o saco das pessoas quando eu quero muito uma coisa, entendeu? A pessoa demora para responder, eu falo, pô, eu tenho que pegar esse negócio. E aí você tem que tomar cuidado, porque a pessoa pode ficar irritada com você e parar de te responder. E você tem que ser, pô, até que ponto eu pressiono a É aquela pessoa. famosa linha, né? A linha que você tem que tomar cuidado para onde você vai. Nossa, é isso mesmo, cara. Tem que tomar muito cuidado. Já cortei algumas relações por conta disso, e depois volto a falar, mas já acontece toda hora isso. Mas você tem que tomar muito cuidado para não ultrapassar essa tal linha da encheção de saco. E a partir do momento que a pessoa ficar pé da vida com você, aí, ó, lascou. E aí você comentou, irmão, falando sobre a. Ó, deixa eu fazer um comentário. Eu tô nessa de irmão, porque a gente tem uma proximidade diferente. Então, assim, é difícil manter, às vezes, a formalidade, né, de Felipe. Né? Mas, enfim, o pessoal entendeu. Já dá para entender. Felipe, você falou que algumas notícias, né, algumas coisas suas viralizaram na época e tal. Qual que foi a que mais deu um hype, assim? Talvez, qual que foi a sua virada de chave? Vou usar esse termo. Pô, cara, nossa, essa é uma ótima pergunta. Cara, A que o André Hernandes te mandou mensagem, vai. Talvez não imagino que você te não. mandou mensagem porque alguma coisa chegou nele. Putz, do Hernan, acho que não foi grande coisa, acho que foi pela sequência. Foi a sequência Ah, de perfeito, notícias. perfeito. Mas lembrei. Uma que eu sempre me lembro quando é de apuração, eu não sei se vocês lembram, acho que foi em 2022, 21 para 22, não lembro em que ano, preciso até procurar a matéria. Tem uma época que o Cuca estava sendo muito especulado no Fluminense e alguns veículos, até do Rio de Janeiro, eles estavam cravando que o Cuca ia pro Fluminense. Aí eu mandei mensagem pro Cuca e pô, eu nunca tinha falado com o Cuca assim. Aí ele falou assim: não vou pegar o Fluminense, eu vou ficar mais um tempo afastado assim. Ele falou pra mim. Aí eu falei: cacete. Caraca. Eu tava aqui, travei assim, falei: peraí. O Cuca respondeu. Aí primeiro que eu falei: será que é o Cuca mesmo? Deu, primeiro eu tive um medo. Eu Eu ia falei, falar isso. A esmola aí, a esmola. A gente desconfiando da esmola. é muito dado assim, você desconfia, né? Aí eu falei, pô, aí eu chamei outro jornalista, dois jornalistas que eram mais consolidados, falei, ó, esse é o número do Cuca? Aí eles falaram, não, é o número do Cuca sim. Aí eu falei, então, opa, então é o Cuca. Aí eu escrevi a matéria, especulado para o time Fluminense, Cuca descarta retorno e vai permanecer afastado. Foi uma coisa assim a matéria. E aí repercutiu muito, assim, porque a Isso ESPN me na deu época do IG? crédito. Foi na época do IG, assim. Foi na época do IG, foi em 2022, eu acho. Tem que procurar a matéria aqui. A ESPN deu crédito, o GM deu crédito. Foi a matéria que eu lembro que, caraca, velho, foi. Falei, puta vida, isso aí foi. Ah, mas tem muitas. Não, e é engraçado porque, assim, por que que ele te respondeu, né? Por quê? Por que ele me respondeu e Eu acho negou? que você mandou a mensagem naquela vou mandar, ele não vai responder e tentei contato com o Cook e não tive retorno, né? Aquela básica.
Cara, é isso mesmo, bicho. Eu falei, caraca, o Cuca me respondeu. Eu fiquei com tanto medo de soltar, porque eu falei, caraca, velho, é uma proporção muito grande, assim. E aí foi, mas, cara, teve boas aí ao longo dos tempos. Tô tentando lembrar alguma mais recente, assim. Teve uma no. Qual que foi? Cara, teve uma no UOL que a gente falou do Neymar. Foi em janeiro, assim, antes dele ser oficializado. Eu e o Mussetti, Lucas Mussetti, do UOL. Sim. O cara falou, não, tá próximo, tá encaminhado, tudo certo. E aí a gente tem os bastidores, tipo, do Santos fazendo a videochamada com a inteligência artificial do Pelé, alguns detalhes bem interessantes assim, e aí repercutiu muito, muito essa matéria. Nossa, cara, putz, teve boas aí. É engraçado que eu vou me esquecendo, eu tô ficando velho. Tá vendo? Mas não pode, hein? É por isso que esse podcast ele valoriza. Porque algumas coisas estão registradas e aí daqui um dia você volta a rever tudo que a gente falou e vai colocando os pingos. Porque, ó, você tá. A gente tá falando de uma época que você estava no IG, que você não era consolidado, as pessoas te respondiam que você não sabia se era verdade ou não. Cara, você já mudou de patamar, né? E eu Ah, já tô levantando a bola aqui, que o Alex sabe por que eu tô levantando a bola. Que hoje, há 5 anos atrás, você olhava, você não imaginava que você ia estar onde você está. E as coisas não, andam, né? Estamos em movimento, né? cara, foi uma evolução boa, assim, eu posso dizer. Eu acho que eu posso falar com tranquilidade. Eu não sou o melhor cara que tem o melhor texto. Talvez eu não seja o melhor repórter, a melhor passagem, assim, né, ao vivo. Mas eu sou um cara que, assim, nunca vai faltar dedicação. Eu nunca, comigo, eu sempre vou mostrar muito empenho, muito interesse nas coisas, e isso nunca vai faltar comigo. Posso pecar em algumas questões, e pode ter melhor, e tem gente melhor que eu em algumas partes, mas dedicação e interesse nunca vão faltar. E isso eu acho que é o primordial para o jornalista, cara. Você tem que E demais. demonstrar muito interesse, tem que mostrar muita vontade no que a qualidade não vai, o esforço vai, entendeu? Vai É no igual suor, né? vai no suor. E isso não só no jornalismo, cara. Você pode, às vezes, não ser o melhor pedreiro, tem um cara que bate melhor a laje, tanto faz, mas você dedicar aquilo, você vai conquistar, cara. É igual o piloto de Fórmula 1. Tem os caras que são talentosos pra cacete, mas tem os caras que vão no coração. E aí o Sim. coração te leva muito mais longe. O que o Bruno estava comentando, brincou, né, da bola que ele levantou, é porque é uma questão que a gente sempre faz aqui, a gente sempre pergunta para os nossos convidados, seja atleta, seja a galera, pessoal da imprensa. Aí ela varia dependendo de quem está aqui, né? No caso você, que como você brincou, nesses 5 anos aí, vamos anos assim de carreira, está num momento assim, numa crescente e tal. A gente já falou com você aqui da questão da Copa do Mundo ano que vem. Mas aí agora trazendo para essa pergunta que a gente faz, que é a seguinte: como é que tu te enxerga? Eu já te coloquei também numa fria também, né? Da pergunta se tu queria estar na cabine, se tu queria estar na beira do gramado. Mas então, assim, agora é uma pergunta assim mais lúdica, assim, na questão de sonhos mesmo. Como é que tu te enxerga daqui a 10 anos? A gente sabe que há 10 anos talvez o Felipe nem imaginasse ser jornalista, como tu disse, tá tentando jogar, ainda ser jogador, né? Hum. Ah, mas agora, como é que tu te enxerga daqui a 10 anos? O Felipe já com, vamos botar aí 15 de carreira e já ali pelos seus 34 falou que tem 24, né? Como é que você se Cara, enxerga? Pô, vamos bem, Calma, bem lúdico assim. Daqui 10 anos você não vai estar com a minha idade? nossa, eu vou estar com menos aí, vou estar com 34, 10 anos. Caraca. Desculpa ter cortado, mas é que assim, difícil, hein, Felipe? Me ajuda, irmão. Você vai estar com 46, é isso? Exato. Caraca, hein? Meu amigo. Ah, amanhã tá bom, do jeito que tá, todo mundo tá bem aqui, então tá bom. Cara, daqui 10 anos, bicho, é um negócio. Tem alguns sonhos que eu não posso falar ainda. É meio irreal ainda, porque eu não dei o primeiro passo. Não sei, por exemplo, ser agente, isso é uma coisa que me agrada, sabe? Eu gosto muito dessa parte de bastidores, gosto muito de negócios, gosto muito de lidar com atletas, mas eu me vejo ainda no jornalismo, me vejo, cara, eu me vejo um profissional
com sonhos realizados. Eu acho que eu vejo nas principais, ter participado das principais competições, ter estado nos principais bastidores, conhecido mais gente, virado amigo, virado próximo. É, eu acho que é isso. Coletar mais experiência, entrevistado a maior galera possível, que eu amo entrevistar gente. Entrevistar, por exemplo, caras que é meu sonho, por exemplo, a minha vida é entrevistar o Cristiano Ronaldo. Isso eu não preciso mentir. É o meu sonho. Assim, o dia que eu entrevistar ele, tiver numa final de Copa do Mundo, tá na ESPN, vamos lá. Já estar na ESPN foi um dos top 3 sonhos realizados. Estar Sim. numa final de Copa do Mundo é outro. E entrevistar o Cristiano Ronaldo é o principal, assim. O dia Agora que já esse dia. pensou ter que entrevistar o Cristiano Ronaldo porque ele perdeu a final do Brasil? Tá bom, pra mim tá bom também. Cristiano Ronaldo, bom demais. Vai tá, ô, tá Cristiano Ronaldo, tu perdeu. Vai ter que tentar se conter ali, né? É Quando, muita quando tu, euforia. quando tu bateu naquela bola e o Hugo saltou e defendeu de mão trocada, ali você viu que, que não ia ter jeito. Você tocou no ótimo ponto. O Hugo Souza defendendo o pênalti do Cristiano Ronaldo na final da Copa do Mundo. Nossa, ó. Acabou o futebol. Alec, eu tava até mexendo no meu celular aqui para pegar exatamente o que eu tinha montado, porque agora Hum, como fala? Se inverteu de fato. O Felipão, vamos hum. montar o jornalista perfeito? Ah, que da hora. Eu sempre quis fazer um negócio do tipo. Tá vendo? Olha lá, agora inverteu, mano. Agora inverteu. Bora lá, não? Muito, nossa, eu tenho que pensar, tá? Eu não quero me comprometer com gente, mas eu vou pensar. Fique tranquilo. E assim, os itens talvez aqui não releva também, beleza? Vamos nessa parceria aqui. E eu não vou puxar O muito melhor certinho pra repórter. ESPN, não. Vamos lá. Melhor repórter. André Hernan. Melhor texto. Putz, cara, melhor texto. Me deixa pensar, preciso pensar. Ah, putz, cara, melhor texto. Cara, eu gosto muito do texto do Bruno Andrade. O Danilo Lavieri também tem um bom texto, eu acho. Mas tá me fugindo alguém que tem um texto excelente, assim. Deve ter alguém que eu tô. Cara, vou colocar os dois por enquanto, mas eu vou Tá? estar esquecendo com certeza de alguém. O melhor narrador. Ah, cara, É melhor mais fácil narrador. perguntar, né? Nossa, é muito mais fácil perguntar. Caraca, melhor narrador. Eu vou dizer o Paulo Andrade. O melhor o melhor presença de vídeo. Melhor presença de vídeo? Apresentador vai ter? Apresentador vai ter. Putz, melhor presença de Já vídeo. responde em uma só, então. Vamos lá. Fala o Não, melhor não, não, presença são de duas vídeo, pessoas depois o diferentes. melhor apresentador. São duas pessoas diferentes. De vídeo, eu vou colocar o Fred, um Tá. cara que eu admiro muito. Melhor apresentador é o Bruno Vicari. Esse é diferente, né, cara? Esse daí é. Bruno Vicari é muito bom. O mais criativo, Putz, o mais criativo, cara. Ah, eu gosto muito do Alex Escobar. boa. Melhor nas redes sociais. Ai, caramba. Melhor jornalista com redes sociais. Cara, então, o Fred ele é muito bom com redes sociais, ele fortaleceu muito as redes sociais dele. Caraca, um jornalista melhor com redes sociais, bicho. Ah, vou ter que colocar o Fred. O mais analista, o mais inteligente nas análises ali, tipo. Pô, esse aí tem uma galera, hein? É mais fácil esse aí. Pô, caramba, melhor analista. Eu acho o Jean Oddi muito bom, ele tem uma análise muito boa, PVC também, mas se eu pudesse colocar um, cara, eu vou colocar Jean Oddi. Boa. Mais duas para encerrar, e se o Alex quiser fazer mais alguma coisa sobre nessa linha, fica à vontade, porque a gente nem falou antes. O mais carismático,
O jornalista mais carismático, bicho. É que foge tanto, eu tô pensando o jornalista mais carismático. Pô, é que eu gosto do. Posso falar um que já partiu? Acho que do Não carisma sei. não tem como. Eu acho que é o amigão, assim. Eu acho que é o carisma, é o humor, o jornalismo, sem ser É a forçado, pessoa, é né? natural. É a postura, cara. Pra mim, o amigão, ele sempre foi a referência disso, de fazer um conteúdo leve e sem ser forçado. É natural do cara. Então, um amigão. E para encerrar da minha parte aqui, o mais completo. Putz, o mais completo. Caraca, bicho. É, Felipão. Agora, quando você montar a lista, isso aqui na verdade eu vou falar que foi os atletas que pediram, tá? Falou, ó, coloca ele na parede também. Cara, porque assim, pra mim, o mais completo é o cara que tem um ótimo texto, uma ótima apuração. A presença de vídeo é bom, o cara apresenta. Putz, o mais completo, cara. Nossa, que complicado, bicho. Que complicado, velho. Pô, eu gosto muito. Um cara que eu esqueci dele. Pode ser, vou entrar no mais completo, então. Edu de Menezes. Esse daí é fera, hein? Cara, eu Esse vou estar esquecendo de alguém, bicho. Eu vou esquecer de não tem alguém. problema. As pessoas vão entender, as pessoas vão... Porque se perguntar assim de bate-pronto, as pessoas também vão dar a balançada. É, cara, aí, ó, por isso que os jogadores não gostam de fazer isso. Porque os caras se Já intrometem com mudou um todo pouco mundo. o conceito dele. Mas beleza, agora eu vou te falar. Mas curtiu responder também? Cara, muito da hora fazer isso. É muito legal. É que você vai esquecendo dos caras. Mas muito bom. E olha, eu não sei, não vamos assim puxar sardinha pro nosso lado, mas eu nunca vi um jornalista respondendo também, hein? Será? Eu nunca vi um jornalista montando um jornalista perfeito. Igual Pô, vocês. eu nunca. Agora é verdade, eu nunca vi isso, né, até agora. Ó, já é um. Tá aí, ó. Te passa a bola. Você tá lá na ESPN. Vale a pena você fazer essa brincadeira com seus brothers ali de trabalho, hein? Eu já vi perguntando para narrador, qual o narrador perfeito, etc. Mas para jornalista, montando um jornalista assim, eu nunca vi, não, cara. Tá vendo? Ó, fica a dica pros próximos conteúdos, inclusive. Caraca, Caraca, difícil, hein, bicho? Bom, bom, bom. Acho que para a gente seguir nessa linha aí, antes de buscar daqui a pouco, né, um encerramento, é a melhor dupla. A melhor dupla de jornalistas, você tá Daí falando? tu pode ir, aí eu vou deixar bem aberto pra ti, assim, pode ir com o narrador e comentarista, pode ir com a apresentação, cara, onde tu... Eu e o André Hernan, brincadeira. Essa é minha dupla aí, é meu parceirato, não, brincadeira. Eu vou. Melhor dupla, cara. Não, é que quando a gente lembra de dupla, eu acho que não tem como falar o Amigão e o Antero. Eu acho que de dupla, eu acho que os dois eram muito completos, assim. Acho que é o sinônimo de dupla no jornalismo, que vem desde a década de 90 para os anos 2000, que ficaram bons anos. Acho que de dupla é os dois, são os dois. complementavam muito bem, né? Ah, é. É o texto ótimo, o humor, o jornalismo bem feito, a leveza nos comentários. Tanto que ninguém. É legal de ver isso. Depois que os dois se partiram, eu não vi comentários negativos sobre os dois. E isso é muito difícil quando se trata de jornalista. Sempre vão Exato. ter um porém, mas ele falava uma besteira. Não, cara. Os dois eram pessoas muito boas. Além de profissionais bons, eram pessoas boas. Então, isso já muda totalmente a pessoa. E tá preparado para sentar naquela cadeira em breve? Caraca, no Sport Center, moleque. Pô, se me chamarem, eu participo lá, né? E aí, ô Felipão, eu vou naquela história. Há 5 anos atrás, se alguém falasse que você estava na ESPN, trabalha, você falava, não, é loucura, não tem como. Não é loucura pensar numa cadeira do Sport Center, entendeu? Não é loucura, não é loucura, cara. Agora eu acredito em muito mais coisas, assim.
Eu vou ser do meu jeito, eu sou um cara mais leve, sou um cara mais descontraído, não sou documentário analítico, assim, e já falei pra eles, e eles sabem disso. Eu sou o cara do brinco, é um cara que tá tatuagem, um cara que não gosta muito de roupa social, e é do meu jeito, mas do jeito deles também, né? Não vou falar só, ah, não, eu faço do Claro, meu jeito, etc, eu que claro, mando. claro. Lógico que não, mas tem algumas coisas que eu não abro mão. Não, perfeito. Felipão, cara, prazerzaço estar aqui dividindo esse tempo contigo, assim, resenha leve, resenha solta, assim, muito bacana ver, e para quem, assim como quem acompanha, assim, muito legal ver essa nova geração, a gente recebeu aqui também, como o Bruno comentou no começo, a gente tem esse espaço aqui porque a gente gosta dessa resenha, e trocar essa ideia, e conhecer um pouco mais, falar, e a gente brinca, né, daqui a 10 anos, pô, vai lembrar que bateu esse papo aqui com a gente antes, mas assim, cara... Muito bacana, assim, acho que foi um papo muito legal. Deixar agradecer a você, agradecer a ESPN também pela liberação. Agradecer ao Bruno por mais uma vez estar aqui, né, fazendo essa dupla aqui na apresentação aqui na nossa bancada virtual, como eu brinquei no começo. E, cara, o microfone é seu se quiser deixar um recado final, o espaço é todo seu. Cara, foram uns melhores papos assim que eu já tive, que são, vocês dois são gente boa demais, Bruno é um parceirão há um tempão já. É bom, né, contar a nossa história, ver da onde a gente começou, do que a gente já construiu e ainda vai construir. Então, muita coisa tá para acontecer. E eu fico feliz, cara. Eu fico feliz que deram paciência, deram espaço para mim. E contem comigo. Quando precisarem de mim, estarei aqui. Deus quiser, ano que vem, tá realizando mais um sonho, espero. E com o Hugo Souza defendendo pênalti. Mas Amém. mas obrigado pelo espaço, viu, gente? Contem comigo. Espero que o pessoal goste também. Bruno? É isso aí, Alec e Felipão. Agradecer de novo aí sua presença, fazer as palavras do Alec. Foi bom conversar contigo, irmão. Foi realmente muito bom. Deixo o espaço aberto para voltar, porque acho que tem aí em chão para a gente ter mais resenhas sobre outros assuntos, talvez assuntos mais específicos. Gostei muito, irmão. Vamos falar contigo. Vamos falar contigo desse jeito agora, porque a gente já tem uma troca já há um tempo, mas é bom ter você aqui na nossa casa. Muito obrigado, gente. De verdade mesmo, Alec, Brunão, contem comigo. E é isso que é papo bom, né? A gente fala sem amarras, isso que fica melhor. Exatamente. Bom, pessoal, por hoje é isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, nos seguir no Instagram no arroba @OTB_Esportes. Muito conteúdo bacana lá, a gente vem compartilhando. Como o Bruno comentou, playlist de jogadores, quadros exclusivos. Cara, tudo que você quiser saber sobre os atletas da TB tá lá. E também não deixe de acompanhar nosso humilde programa aqui também no Spotify, no YouTube, onde a gente sempre vai tentar trazer um conteúdo bacana, um conteúdo original e com os melhores convidados, né, que só a nossa produção consegue. Por hoje é só, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.